E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e eu estou de volta à Livraria em Casa. Bom, essa aqui é a minha sala, se você é novo por aqui. Eu acho que algumas pessoas vão chegar aqui pela primeira vez nesse vídeo. Então tudo bom, meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa, o meu canal de 8 anos, e essa é a minha casa. E agora a gente vai começar a gravar daqui, porque eu não tenho mais um escritório. Na verdade eu ainda tenho, mas ele vai deixar de existir, já não tem mais quase nada lá. Bom, esse vídeo, ele foi completamente inesperado. Eu realmente não fazia a menor ideia de que ele ia acontecer, mas começou a rolar uma treta, como toda semana rola, na comunidade literária, especificamente no Twitter. Um medo. Twitter. Mas eu sei que a coisa aconteceu, inclusive, mais no Instagram depois que ela foi migrando pro Twitter. Comecei a ser muito marcado. Esse sábado agora que passou, foi quando a treta eu acho que começou a acontecer mais pesado. Assim, toda hora eu recebia um tweet, uma menção, que era só um @livraria em casa. Por que tu não vai dar uma voltinha? E aí, quando eu recebo esses tweets que é só me marcando, e eu vou ver, na maioria das vezes é alguém me marcando em alguma confusão literária. Eu normalmente salvo algumas coisas. Quando eu acho que são tretas menores, eu junto, depois eu faço um vídeo todo. Ou quando são tretas maiores, como é o caso dessa, eu fico pensando se não vale fazer um vídeo inteiro. Até porque aqui no YouTube a gente pode sentar e hablar com calma. Eu sei que vocês gostam. O meu canal não é um canal de confusão, de treta. Mas eu vou botar um grande vestido de paetê, um batom vermelho, um babyliss que tu vai fazer em mim. Com certeza. Um delineado do cílio bem aqui. E vou falar tudo que eu quero falar. Mas eu gosto de trazer esses assuntos pra cá também. A gente traz livro bom, a gente traz livro ruim e a gente também traz discussão. E hoje, além da discussão do que tá rolando, eu também vou falar sobre o livro. Então eu li o livro, por isso que eu falo que foi muito inesperado. Eu não imaginava que eu fosse sentar um dia da minha vida e ler um livro inteiro pra gravar esse vídeo. Porque eu pensei assim, cara, eu não quero falar sobre todas as questões problemáticas porque envolve homofobia sem ter lido o livro. É um tema que pra mim é super sensível, super importante. Eu sou um homem gay e tal. E foi por isso, inclusive, uma das razões que me fizeram querer ler o livro e entender a treta toda. E aí eu falei, bom, vamos com calma. Vamos respirar. Vamos ler o negócio pra falar com o maior embasamento possível. As pessoas no Twitter, e eu acho que isso já entra num segundo ponto aqui do meu roteiro, que eu já quero trazer. Antes da gente entrar nisso aqui, eu sei que vocês, alguns de vocês, a maioria de vocês provavelmente tá meio perdido. O que tá rolando, o que não tá rolando. E aí, só fazendo uma timeline muito rápida, mas eu vou entrar no detalhe de cada uma delas. No sábado, basicamente, começou a rolar uma treta envolvendo uma autora nacional, que se chama Kel Costa. Ela é uma autora muito famosa, uma das mais vendidas ou lidas, levando em consideração que normalmente ela publica por Kindle Unlimited, então não é uma venda, as pessoas vão lendo e por página o autor vai recebendo por página lida, um valor irrisório, mas quando muita gente lê, né, em muitas páginas, o autor ganha um valor muito interessante, um valor muito bom, até onde eu sei. Não todos os autores nacionais que se publicam por Kindle Unlimited, tá? A galera que fica ali no ranking, top 10, top 20 de e-books mais vendidos da Amazon. A gente tá falando disso mais especificamente. E aí começou toda a treta no Twitter porque esse livro, Good Nathan, que tá aí escrito em algum lugar no título do vídeo, foi publicado recentemente, agora em janeiro, no dia 8 de janeiro pra ser mais específico, e as polêmicas já tinham começado a acontecer envolvendo o assunto do livro, que a gente também já vai entrar em detalhe, e uma menina fez uma resenha no Scoob, e depois ela fez uma resenha no Instagram literário dela, onde ela levantou diversos pontos, foram mais de 10 pontos, de por que ela achou que esse livro é um livro 2 estrelas e por que ela estava decepcionada com a escrita da Kel nesse livro, sendo que é uma autora que ela normalmente lê, que ela gosta bastante. A Kel não ficou feliz, não ficou satisfeita com a tal da resenha, e aí ela começou a falar sobre esse assunto tanto nos grupos em grupo de WhatsApp, pelo menos eu vi um print, e também ela falou no Instagram dela, nos stories, e as pessoas, os leitores, alguns leitores, não todos, mas alguns leitores da Kel, começaram a atacar essa menina que tinha feito a resenha de uma maneira super violenta, ameaçando derrubar conta, denúncias, etc, etc. A menina ficou muito mal, a menina chorou, teve toda uma crise enorme. A própria Kel depois veio a público também se desculpar, pedir desculpa por ter, né, aberto essa porta para que as pessoas fossem lá e atacassem ela. Não tinha sido a intenção dela inicial. A gente vai falar sobre todos esses detalhes em breve. E um dos grandes pontos que foi levantado pela Marcinha, por essa menina do @readlira, vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês, era de que o livro tinha muita homofobia e esse personagem homofóbico do livro, no próximo livro dele, ele vai se relacionar com o menino que sofria a homofobia nesse primeiro livro, que a gente vai falar no detalhe também. Então, a vítima se relacionando com o agressor no próximo livro, que aparentemente seria pra ser lançado agora em fevereiro. E aí, a galera começou a desenterrar um monte de coisa, até o Bolsonaro tá envolvido nessa história. Só pra vocês terem uma ideia. E aí, já levantando um primeiro ponto aqui, que é o medo que as pessoas têm, especificamente nesse mundo da literatura hot, erótica, romântica, etc., nacional, como existe um medo de se falar certas coisas, de se fazer certos conteúdos, de fazer certos posts. Eu não sofri ameaças diretas, até porque se me ameaçam direto no Instagram, eu não consigo ler todas as DMs, então eu nem sei. Foi mal.
mas eu sei que toda vez que eu falei, vou fazer um vídeo de Corrupt, vou fazer um vídeo da Zoe X, vou fazer um vídeo agora sobre esse livro, eu sempre recebo muitas pessoas falando, cuidado, você vai ser atacado, as pessoas vão derrubar a sua conta, as pessoas vão te denunciar. Então, sim, eu corro o risco de passar por tudo isso, mas eu acho que esse é o meu trabalho, e essa é a parte do meu trabalho que eu mais gosto de fazer. Não é falar mal de livro, mas é discutir questões sociais que acontecem na ficção. Porque a ficção, na grande maioria das vezes, é uma representação da realidade, né? Então eu gosto de discutir esses assuntos usando a ficção, usando as histórias que a gente lê e discute aqui, como um pano de fundo, né? E o que eu fiquei mais interessado aqui nessa história toda foi exatamente quando o assunto toca na homofobia. E nessa coisa da vítima se envolvendo com o agressor. Mas vamos lá, que eu já tô me estendendo muito. Vou fazer um resumo do que você vai encontrar em Good Nathan. Se você não quiser spoiler, nenhum, zero, qualquer, porque você ainda quer ler o livro, então você para esse vídeo, vai ler o livro e depois você volta aqui e continua o vídeo. Se você não se importa com spoiler, veja essa parte. Se você aceita alguns spoilers, mas você não quer um resumo inteiro do livro, eu nem vou fazer um resumo tão detalhado assim, porque eu não quero que esse vídeo fique gigantesco. Eu vou deixar as minutagens aqui embaixo, você pode pular essa parte do resumo e ir direto pras minhas opiniões e tal. Vão ter alguns spoilers na discussão, porque eu não tenho como discutir a problemática desse livro sem dar alguns spoilers, mas eu acho que eu vou conseguir não estragar totalmente o livro pra você. Eu acho. Bom, como ele é um livro muito recente, não tem nenhum resumo já feito na internet que eu pudesse me ajudar e me basear a fazer o roteiro desse livro. Então toda vez que eu terminava um capítulo, vocês não vão conseguir ver provavelmente por causa da luz, mas toda vez que eu terminava um capítulo, eu escrevia o que aconteceu nesse capítulo. E eu fiz um bloco de notas gigantesco. Embora alguns capítulos eu tenha escrito tipo uma frase. Mas vamos lá. Basicamente, o que é Good Nathan? Por que esse livro tá tão problemático? Ele é o primeiro livro de uma duologia, que ela chama de Primeiras Vezes, essa duologia, tá? Esse primeiro livro chama Good Nathan, é sobre o Nathan, que é um irmão, são 2 irmãos nessa família. Próximo livro vai se chamar Bad Tristan. São 2 irmãos, Nathan e Tristan. Eles são completamente diferentes um do outro. O Nathan, ele tem 1 ano a menos, ele é um cara tímido, um cara na dele, nerd, e ele é um menino virgem. O Tristan é o total oposto. Ele é pegador, ele transa com todo mundo, ele tem 1 ano a mais, e ele é babaca, ele é escroto, aquela coisa toda, mas ele é popular na faculdade e tal. Os 2 estão na universidade, é uma universidade que pertence à família deles, e se eu não me engano é uma universidade muito focada em tecnologia, etc. O Nathan, que é o nosso personagem principal desse primeiro livro, ele faz ali uma coisa de programação e tal, desenvolvimento, ele gosta muito de jogo, essa parada toda. Eles são muito ricos, moram juntos e tal, numa casa, né, perto da universidade. Ele tem alguns amigos, né, que é o Zack, o Cole e a Ava. A Ava é uma menina, ou Ava, é uma menina que anda sempre com eles, e ela é aquela menina que ela é muito diferente do Nathan também. Ela anda de moto, ela é toda fodona, ela fala um monte de palavrão, ela tem um monte de tatuagem. A gente já percebe aqui nesse livro, inclusive quando eu vi na Amazon, que a Kel Costa coloca como clichê invertido. É bem ao contrário, né? A gente esperaria que fosse o boy, que fosse agressivo, que fosse motoqueiro, que fosse falasse um monte de palavrão, que fosse fodão, mas nesse livro não. É a menina que, né, ocupa esse espaço de motoqueira tatuada, e o Nathan, ele é um gostoso, mas ele é bonzinho e virgem. Então vamos lá. Bom, o livro começa com o Nathan descendo pra pegar água num dia específico lá da vida deles, eu tô lendo meu resumo aqui, e ele encontra o irmão, o Tristan, e os 3 amigos dentro de casa, e eles ficam debochando dele porque ele é virgem o tempo inteiro, vai se masturbar, aquela coisa toda. Ele volta de volta pro quarto, e a Ava segue ele porque ele esquece as águas que ele foi buscar no andar de baixo, depois que rola toda essa interação com os meninos. A Ava vai lá, leva água pra ele, e ela fica sempre dando muito mole pra ele. A relação da Ava com o Tristan, né, ela é melhor amiga do Tristan, que é esse irmão do Nathan. Mas eles não se pegam, eles já deram um beijo há muito tempo atrás e não funcionou e tal. Então eles têm uma relação de muita amizade quando eles dormem juntos, inclusive eles dormem em, né, direção oposta na cama. Eles dormem juntos nessa noite, né, o Tristan e a Ava. No dia seguinte, a Ava acorda, vai tomar banho no banheiro de hóspedes e tem uma aranha lá. Ela fica desesperada e ela chama o Nathan pra matar a aranha. E aí ela continua dando mole pra ele, né? Depois disso a gente vai conhecer um outro personagem que é o Dylan. O Dylan é um menino que depois a gente vai saber mais pra frente que é um menino pansexual. E ele tem todos esses estereótipos de uma pessoa mais afeminada, né? Ele usa roupa curta, ele usa lip tint, ele faz skincare, ele não fala palavrão, ele é bem controlado. Não que pessoas afeminadas não falem palavrão, tá? Eu sou afeminado e eu falo vários palavrões. Mas, quer dizer, eu não sou completamente afeminado, mas eu tenho as minhas feminilidades. A feminilidades é ótima. Ele é viado, ele é bichinha e também ele é gay. Em um determinado momento, Nathan tá andando na rua, ele passa na frente de um lugar e ele vê a Ava com o pneu furado da moto dela. Ele para pra ajudar ela e ela tá meio bêbada, o pneu tá furado e tá chovendo, e ele fala, deixa a moto aí, vambora que eu vou te dar uma carona até em casa. Antes disso, ela tá bêbada, ela acaba empurrando ele no carro e ela dá um beijo nele. Então é o primeiro beijo entre Nathan e Ava. No dia seguinte, a Ava acorda, né, com ressaca moral e física, e ela lembra do beijo com o Nathan, e ela também ofereceu pra transar com o Nathan, tirar a virgindade
virgindade dele e ele não quis. Embora o Nathan sempre tenha achado ela muito bonita, se fosse atraído por ela. Uma foto deles se beijando caiu no Gossip Girl da universidade, todo mundo sabe. Todo mundo viu uma foto deles se beijando. Então, no dia seguinte, na faculdade, tá aquela situação, né? Todo mundo olhando pra ele e tal. E ela continua dando mole pro Nathan. Ela fica o tempo inteiro, todas as oportunidades que ela tem, ela dá mole pra ele. E a gente tem uma das primeiras cenas de homofobia envolvendo o Dylan, né? O Tristan e esses amigos homens dele chegam e derrubam uma mochila do Dylan e chutam a mochila do Dylan longe. E aí o Nathan vai lá, né, pra se envolver e tal. Aí você sempre fica incomodada com essa relação violenta que os amigos dela têm com outras pessoas, especialmente com o Dylan, que é um menino pansexual. Aí tá rolando uma festinha na casa, né, que os meninos moram, o Tristan e o Nathan. E a Ava acaba indo de biquíni até o quarto do Nathan pra tentar seduzir ele e tal. E eles acabam fazendo uma aposta. E a aposta é, ela tem um mês pra fazer com que ele ceda a sedução dela e perca a virgindade com ela. Se ela vencer, né, ele também vai ter que ajudar ela numa matéria da faculdade. O Nathan não quer perder a virgindade com qualquer garota, né? O sonho dele, ele tem tipo 21 anos, uma coisa assim. O sonho dele é perder a virgindade com uma menina que ele tem uma conexão, que ele seja apaixonado, aquela coisa toda. E ele só acha a Ava muito bonita e gostosa, mas ele não queria perder a virgindade com ela. Aí ela dorme de novo na casa deles, e aí no meio da noite ela entra no quarto do Nathan e ela pega ele se masturbando. Fica aquela situação toda. Ela pede uma cueca e uma camiseta dele emprestadas pra ela poder dormir. E ela acaba fazendo um acordo com ele, né? Dentro dessa coisa de vou te seduzir, ela pede pra que ele vá a uma corrida de moto que ela vai participar. Ela vai participar de uma corrida de moto clandestina. Não só ela, como outros meninos que ela anda junto, inclusive o irmão dele. Ele aceita ir na tal da corrida. Acaba a corrida, a Ava não vence, mas ela fica, sei lá, em quinto lugar. E ela tem um grande plano de... Ela quer que o Nathan vá de garupa da moto dela pra casa. Só que ele levou o Dylan pra corrida também e ele estava de carro. E aí qual que foi o grande plano dela? Ela pega o Dylan e coloca pro Tristan, que é o irmão dele homofóbico, levar o Dylan pra casa e o carro do Nathan vai ser levado por um outro menino do grupo. Depois de muita discussão, eles aceitam. Eles vão pra casa, acontece, fica tudo bem. O Dylan só fala que o Tristan é o babaca, mas que deu tudo certo, tá tudo bem. E ela, a Ava, fica conversando com o Nathan e o Nathan fala, cara, você tá perdendo seu tempo, eu não vou transar com você. No dia seguinte, na faculdade, a Ava leva um tombo e aí ela finge que tá machucada e pede pro Nathan levar ela pra casa de carona. Toda hora é uma carona. Ele leva ela pra casa, ao chegar na casa deles, ela senta no colo dele pra fazer uma sedução e eles acabam se beijando. Depois disso, o Nathan tá jogando, né, um jogo lá de videogame com um monte de gente remotamente, né, online, e no meio do jogo ele recebe uma mensagem da Ava e ela tá, tipo assim... com um vibrador, né, segurando um vibrador no corpo e tal. E aí ele fica muito nervoso, ela liga pra ele por FaceTime, eles ficam se seduzindo e eles acabam se masturbando assistindo um ao outro pelo FaceTime. Aí vai rolar uma festa de pessoas populares nessa casa onde o Nathan e o Tristan moram, e a Ava fica lá tentando seduzir o Nathan e tal, e ele fala que não quer, ela acaba ficando puta, sai, desce, e ela vai meio que caçar alguém pra ficar. O Nathan acaba ficando com ciúme depois de um tempo, e ele fala, vou descer lá pra pegar uma bebida, até porque o Dylan fica no ouvido dele, vai lá pegar uma bebida pra gente, vai pegar uma bebida pra gente, e aí ele vai lá, vai aproveitar e vai dar uma olhadinha. Quando ele chega lá embaixo, ela tá de papo com um cara, e aí ele passa, dá uma esbarrada nela, e vai pegar a bebida dele. E aí ela vai atrás dele e fala pra ele, tipo assim, você tá com ciúme de mim e tal? E ele fala, não tô com ciúme de você. Só que aí nisso ele quer afastar o cara que tá dando mole pra ela. Então ele vai lá, puxa ela e dá um beijo na boca dela na frente de todo mundo. Daí eles sobem, vão pra um quarto de hóspedes, começam a se pegar, a pegação fica muito pesada, mas não rola nada demais. Ela acaba dormindo na cama do Nathan, e aí ele não quer dormir ali, ele quer dormir em outro quarto, né? Porque, né, ele não quer transar com ela, ele não quer que fique numa situação ali. Só que todo mundo se tranca nos quartos e ele fica trancado pro lado de fora do quarto. Inclusive, nessa hora, o Tristan solta mais uma homofobia. Ele fala assim, você e o Dylan deviam dormir juntos, daí vocês tiram uma virgindade do outro. E aí o Tristan fala pro Nathan, mas o Dylan ouve. Ele fala assim, mas também vai ser muito difícil achar alguém que queira tirar a virgindade do Dylan, né? Que é um menino pansexual. Ele acaba voltando pro quarto e dorme com ela na cama. De manhã cedo eles acordam, eles ficam se esfregando, ela fica se esfregando nele e eles chegam lá, no orgasmo. Só que sem penetração. Aí ele vai pro banheiro, fica mal, ela encontra com ele no banheiro mal, e ele fala, não era pra ser assim e tal, eu não queria que fosse desse jeito, eu gosto de você, eu já fui apaixonado por você, e eu não quero ficar com você e depois você não ficar comigo direito e eu ficar sofrendo por você de novo, então por isso que eu não quero também transar. Ela fica mal, porque ela não sabia que ele era apaixonado por ela, né, ela achava que era só uma grande brincadeira, e ela percebe que ela tá meio que fazendo mal a ele de uma certa forma. Então ela dá uma fugida nele por um tempo, mas depois ela acaba aparecendo, ela vai na casa dele e fala, olha, pensei
pensei melhor, vamos acabar com esse negócio da aposta, mas eu queria que a gente saísse, tipo, num date, uma coisa mais séria, relax, sem essa coisa de sexo, mas pra gente se conhecer melhor, conversar e tal. Eles vão pro cinema drive-in juntos, que é aquele cinema dentro do carro, e eles vão assistir Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Depois do filme, eles acabam se pegando horrores no carro. Se masturbam, aí gozam, aquela treta, suja tudo, suja carro, suja porta, suja vidro, suja roupa. Inventei essa parte. Aí eles vão pra uma festa de Halloween juntos, ele vai fantasiado de Naruto, ela vai de Hinata, e o menino Dylan vai de Arlequina de calça. Do nada. Só que aí fica uma confusão do cacete, porque eles chegam lá e aí começa a homofobia, começam as pessoas a zoarem eles, começam a xingar o Dylan e tal. O Tristan chega a pegar o taco de beisebol, né, da fantasia da Arlequina, e ele vai bater no Dylan com toda a força, mas ele acaba parando. Ele vai bater e não bate. Uma menina acaba beijando o Dylan, né, que é esse menino pansexual, e aí o Tristan fica com raivinha e puxa uma menina pra mostrar como que um homem beija de verdade. Ai, monas. Então tá. Eles acabam indo pra casa e transam. Finalmente eles transam de verdade. O menino perde a virgindade com ela quando eles chegam em casa. No dia seguinte, ela já não tá mais na cama lá. Foi embora. Depois disso, o Nathan acaba vendo a Ava com os amigos num restaurante. Ela não percebe que ele viu. E um cara meio que passa a mão nas costas dela, puxa ela pra sentar no colo dele. E aí o Nathan fica bem chateado, né? Porque ele tá com ciúme. Depois ela liga pra ele, a Ava, por uma outra razão. E ele começa a tratar ela meio friamente. Rola uma outra cena, que a única coisa importante dessa cena, que é eles vão jogar sinuca na casa de um menino lá, de um desses meninos babaca homofóbico, Cole. E aí, o que rola nessa cena, que é impactante, inclusive, porque a gente vai discutir na frente, o Tristan, ele dá um tapa na perna do Dylan com força. E meio que deixa a marca, sabe? Fica meio que vermelha a marca. Depois disso, eles acabam indo embora e tal. E a Ava vai atrás do Nathan e fala pra ele, olha, eu gosto muito de você é muito legal, você é muito especial, você é maravilhoso, etc. Mas eu não me apego a ninguém. Eu tive vários problemas com a minha família, eu sou traumatizada, com traição, com gente babaca, então eu não confio em ninguém. Então eu não sou pra namorar, eu não quero namorar. Então nosso negócio era pra ser só sexo, mas tá ficando um pouco demais porque você é uma pessoa legal. Mas aí o Nathan não quer mais abrir mão dela na vida dele, então ele propõe pra ela eles serem tipo amigos coloridos, né? Vão ficar se pegando sem compromisso. Só que o ponto é, um tem ciúme do outro. Ela tem ciúme dele. Ele até fala, você ficaria de boa se eu pegasse outras meninas? E ela fala, não. Rola uma festa na fogueira. Sempre esses livros de hot tem muita festa, né? Festa. Tudo acontece nas festas. Tem uma festa da fogueira, a Ava tá com os amigos só lá. Todo mundo zoando ela, debochando dela por causa do Nathan. Ela, tipo, fica puta, se afasta e tal, mas o Tristan vai atrás dela e fala, olha, se você quiser ficar com meu irmão, eu acho que você é meio maluca, mas eu vou te dar o suporte, eu vou ficar do seu lado e tal, eu não quero perder você na minha vida também, etc, pra mostrar que o Tristan tem um lado humano também. Aí a Ava tem uma brilhante ideia, que é do tipo assim, ela fala pro Nathan que ela quer que ele fique com outras meninas pra que ela veja o que ela sente em relação a isso, que ela quer saber se ela vai ficar puta ou não, se ela vai ter ciúme ou não vai ter ciúme, ela quer se testar. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo. Só que o Nathan, ele não quer muito fazer isso, né? Então ele pede pro Tristan ajudar ele a arrumar uns encontros fakes, um encontro fake com uma menina, só pra ele fingir que tá saindo com ela, mas a menina sabe que é tudo fake. Aí ele sai com a menina, a Ava vê, ele beija a menina, a Ava vê, mas tudo fake. E aí a Ava começa a meio dar uma esfriada, ela começa a dar uma sumida, começa a dar uma fugida também, não tá tão mais presente quanto ela tava antes. Ela ficou meio bolada com o que ela viu também. Tem um paralelo nessa história também, que o Nathan, ele quer que o amigo dele, o Dylan, arrume alguém também, né? Porque ele já perdeu a virgindade com a Ava, ele agora quer que o amigo perca a virgindade com alguém. E aí ele fala assim, eu quero que você me conte tudo, hein? Mesmo que você, por acaso, se apaixone pelo Tristan e comece a ficar com o Tristan, você tem que me contar. E aí o Dylan fica, eita, de onde saiu isso, né? Aí rola uma outra corrida de moto, ele vai assistir a Ava na corrida de moto, a Ava cai nessa corrida. E ele vai lá, tipo assim, pra prestar socorro e tal. E aí na hora que ele tá socorrendo ela, não acontece nada demais, ela não se machucou nada, mas ela acaba pedindo ele namoro na frente de todo mundo. E ele aceita. E ela até fala pra ele, olha, vamos namorar e tal, tô apaixonada por você, mas você vai ter que ter paciência comigo porque eu não confio muito nas pessoas. E aí eles transam mais um monte de vezes, transa. Rola por exemplo, uma festa na piscina. Não é uma festa, um encontro dos amigos na piscina da casa dele. Eles acabam saindo de moto pra meio que se afastarem da galera, terem um momento só pra eles. Aí eles saem de moto e transam na moto. Tem até uma fanart que não sei se foi em fanart, eu acho que a própria autora mandou alguém fazer o desenho e tal. Eu vi no Instagram, no Twitter, essa arte deles transando na moto, bem gráfica. E aí o epílogo, são 7 anos depois, se passaram, e tá a Ava e o Nathan na porta de uma escolinha pra deixar o filho deles pro primeiro dia de aula. Eles têm um filho de uns 4 anos de idade, 5 anos de idade, que se chama James, e aí eles estão deixando o filho lá. A Ava tá grávida de 6 meses do segundo filho deles, e quem tá lá na porta da escolinha também
também é o Tristan, que tá deixando a filha dele também, que se chama Suri, na escola. E aí ele fica bem óbvio que o Tristan está com alguém, morando com alguém, casado com alguém que é uma pessoa muito importante pro Nathan. A única pessoa importante pro Nathan nessa história inteira é o Dylan. Então a gente fica sabendo também que o Dylan e o Tristan estão juntos, que é uma das grandes problemáticas desse vídeo aqui que a gente vai falar sobre. E tem um capítulo extra depois do epílogo, que basicamente é um capítulo que descreve uma cena de sexo entre o Nathan e a Ava, onde ela enfia o joystick do videogame dele na tcheca e depois ele faz uma dupla penetração com o Bilal dele e o joystick na tcheca. Tchau. O livro acaba assim, nessa nota. Bom, vamos lá. Eu vou dar só minha opinião aqui sobre o livro rapidamente antes da gente entrar nas problemáticas levantadas e nas questões que aconteceram na internet, né? Fora do que o livro se trata. Bom, foi a minha primeira vez lendo Kel Costa. Eu nunca tinha lido nenhum livro dela. É uma autora que eu já ouvi falar muitas vezes, porque eu sei que ela é uma das autoras mais vendidas aqui no Brasil de literatura erótica, hot, romântica, etc. Esse livro, inclusive, tá em 3º lugar na Amazon nesse momento. 3º lugar no geral, tá? De e-books mais vendidos. E uma primeira coisa que eu quero colocar aqui é: eu não sou o dono da verdade, tá, gente? Como sempre, eu gosto de botar que essa é a minha opinião, né? A minha visão sobre os fatos, sobre as coisas, sobre livros, sobre escrita, sobre questões da vida que impactam na literatura e a literatura que impacta nas questões da vida, tá? Então vamos deixar isso bem claro aqui de primeira. A minha opinião, mas sendo muito humilde, né? Porque eu não quero passar por cima de ninguém jamais. Eu não amei o livro. Eu já esperava que eu não fosse gostar muito. Eu não gostei muito. Eu acho assim, a escrita da Kel, ela é bem melhor do que a escrita da Zoe X, que eu já fiz recentemente um vídeo aqui de Bad Prince, né? A escrita da Kel tem muito mais descrições, muito diálogos que fazem muito mais sentido. Eu gostei muito do fato de a Ava, ela ser essa menina, a bad boy ser, na verdade, a mulher e não o boy da história, né? Eu gostei dessa parte do clichê invertido. Eu gosto do fato dele ser um boy que quer se guardar, também faz parte desse clichê invertido, mas ao mesmo tempo pra mim não ficou muito claro as verdadeiras razões de por que ele quer se guardar tanto, né? A gente sabe que muitas vezes, quando a gente fala em se guardar na virgindade, especialmente quando você tá na faculdade, você já tem mais de 20 anos de idade, muitas vezes tem uma relação com casamento, com religião, etc. Logicamente, existem pessoas que... Não, eu quero transar com uma pessoa que tenha realmente uma coisa ali, uma troca, uma... O que realmente importa é o que a gente tem dentro, realmente o coração. Uma relação, uma confiança, uma cumplicidade, né? Tem toda a questão, por exemplo, da demissexualidade. Então, assim, entendo. Ao mesmo tempo, eu acho que isso poderia ter sido um pouco melhor trabalhado, né? O porquê que ele quer tanto se guardar. Ficou um pouco pra exatamente trazer algo de diferente, de inovador, né? Tipo, o homem que quer se guardar. Eu só queria que isso tivesse sido trabalhado um pouco mais a fundo. Mas, pra mim, os pontos negativos do livro, antes da gente entrar na questão da homofobia, eu acho que ainda existem algumas coisas que precisam ser melhor trabalhadas na escrita. Eu fiz algumas marcações, eu vou deixar as marcações na descrição pra quem quiser ler melhor, mas de algumas coisas na escrita que me incomodam. Por exemplo, o uso da palavra possuir. Gente, eu tenho pavor de quando o autor usa a palavra possuir, no sentido de, por exemplo, possuía os olhos verdes e os cabelos escuros como os da mãe. Porque na vida real, ninguém fala possui olhos verdes. A gente tem olhos verdes, né? No geral, na maioria das vezes. Isso é usado em alguns outros momentos, tá? Por exemplo, uma outra coisa. Desejando muito poder ligar para Ava e pedir para que fosse dormir em minha casa. São pequenas coisas que me incomodam, mas que eu acho que precisam ser trabalhadas na hora da revisão e da edição. Dormir em minha casa. Quem que fala em minha casa? Especialmente quando você tem 20 anos de idade, né? Dormir na minha casa, né? O dormir comigo, dormir lá em casa, dormir... Enfim, até dormir em casa é mais usado do que dormir em minha casa. Por exemplo, uma outra coisa que eu reclamei no vídeo da Zoe X, que eu detesto também quando o autor usa isso. Me concentrei em puxar a cueca que a tatuada vestia. Então, ao se referir a outra personagem, pra você não ficar usando ela ou o nome da personagem, você começa a achar adjetivos pra ela, né? A tatuada, a morena, a loira. Eu detesto isso. Eu acho que endurece muito o texto, exatamente porque a gente não fala dessa forma. Lógico, tem que ter cuidado pra não ficar numa repetição de ela, ou o nome da personagem, porque eu acho que se você pegar alguns livros de sucesso e tal, vocês vão perceber que muitas vezes o autor repete o nome da personagem várias vezes, e as pessoas levam numa boa, porque na vida real a gente tá acostumado a falar dessa forma, né? Por exemplo, uma hora que ela fala assim, né? Eu escolhi ser desse jeito e não coleciono arrependimentos. Quem que fala não coleciono arrependimentos?
Ninguém. Talvez um livro clássico que se passa em 1800 e pouco. Um livro contemporâneo, a gente não fala, não coleciona arrependimentos. Então, tô dando alguns exemplos, eu vou deixar aqui a marcação, tem um monte de outros pra vocês verem. Algumas coisas muito repetitivas, né? Essa coisa do possuía, a tatuada e tal, a morena, que me incomodam bastante, como eu já tinha falado em outros vídeos aqui do canal, e que mostram que eu acho que, pra mim, é o trabalho que um bom editor faz num livro. Eu não sei exatamente como que é o dia a dia, o procedimento, a timeline da Kel, né, de ela escrever, revisão e publicação, como é que são as etapas, quem são as leitoras beta, se ela tem leitoras beta, se ela tem pessoas que ajudam ela fazendo esse trabalho, mas eu acho que precisa de mais gente com mais experiência pra trabalhar esse texto e deixar ele mais fluido. E quando eu digo fluido, não é que o livro dela seja lento, denso, nem nada do tipo. É que essas pequenas coisas me perdem como leitor. Quando eu tô lendo e eu leio essas pequenas coisas, eu fico assim, ai... Eu já... Sabe aquela revirada de olho que você dá? Que o autor ele te perde ali. Ele perde o leitor nessa hora. Eu acho que tem que ter um pouco de cuidado. Outra coisa pra mim muito mais substancial pra falar desse livro é que eu sinto que o plot dele não tem muita profundidade. Eu fiquei esperando acontecer uma reviravolta. Eu fiquei esperando a coisa ficar mais pesada. A coisa tomar um rumo fora do que a gente tá lendo ali. A história levar a gente pra um outro lugar. Trazer uma coisa nova, uma coisa mais profunda pra história. E eu sinto que foi muito assim. Um boy que se guarda, uma menina mais segura de si, mais, né, solta e tal. Ela faz uma aposta com ele de que ela vai seduzir ele. E é isso. É isso, entendeu? Eu sinto que faltou um pouco mais de complexidade pra história. Eu sinto que falta um pouco mais de dinamismo pra história. Quando você para pra pensar no personagem, nos personagens, ele é um cara nerd virgem, ela é uma menina tatuada, descolada. Eu sinto que falta outros prismas desses personagens, sabe? Eu não sei se é inerente ao gênero, e aí muitas vezes os autores pensam, eu não quero criar personagens com muitas facetas, muito complexos, e muitos prismas, porque o público não tá acostumado, o público não quer isso vai deixar o meu livro mais lento, mais difícil. Eu não sei se parte desse lugar, talvez a autora faça dessa forma intencionalmente, mas pra mim, principalmente eu que não sou leitor do gênero, falta mais coisa, falta mais profundidade na construção de personagem, sabe? Eu quero conhecer melhor essas pessoas e eu quero que as relações entre elas sejam mais complexas do que só um menino que quer se guardar, uma menina que quer seduzir ele porque ele é um gostoso e tem um pau grande. Outra coisa que pra mim não me soa muito coerente é a Ava, ela é uma menina que, embora ela seja, assim, tatuada, motoqueira, descolada, pra frentex, né? Que não tem essa coisa do, os homens podem, então eu também posso, que é muito legal ter isso na história. Mas é muito bizarro porque ela só se relaciona, ela só tem amigos homens. E eu me incomodo muito com essa coisa do... A mulher que gosta de falar que só... Ela não fala isso no livro, mas isso fica implícito, né? Eu não tenho amigas mulheres, eu gosto de andar com homens, né? Isso é uma reprodução de machismo, porque normalmente isso vem junto de... É porque mulher é fofoqueira. É porque mulher é intrigueira. É porque mulher é invejosa. Né? Normalmente é porque a mulher é dramática. Normalmente, a menina que tem esse comportamento de só ando com homens, ela traz dentro de si essas inverdades, esses estereótipos do que a mulher é, e nada mais é do que uma reprodução do machismo acontecendo, que às vezes a gente nem sente. A gente acha que a gente é muito fodão. Eu só ando com homens. Eu sou uma mulher que só anda com homens. Eu acho triste. Primeiro, porque o homem é um lixo. Segundo, porque, de novo, é um reforço. É aquela coisa do pick me girl, né? Parece que ela tá querendo se destacar para os homens, né? E não é que seja proibido a mulher ter uma amizade com um homem de jeito algum. Acho incrível homens e mulheres heterossexuais que têm amizades que não tem nada a ver com pegação, com interesses físicos. Eu acho muito legal. Conheço vários casos do meu círculo e eu acho incrível. Mulheres e homens heterossexuais que são muito amigos. Mas o que me incomoda nessa história toda nem é isso. É o fato de que os amigos dela são... 3 caçambas de lixo. Eles são péssimos. Eles são homofóbicos, eles são violentos, eles são machistas, eles são agressivos. E ela passa pano pra todos eles o tempo inteiro. Porque por mais que ela fale várias vezes... Eu não aprovo os comportamentos homofóbicos, as falas homofóbicas dos meus amigos, mas ela continua lá com eles, né, Mona? Se você tem um amigo racista e você não aponta e ele continua sendo racista, e você não faz nada a respeito... Complicado, né? Difícil você defender uma pessoa que anda com racistas e não faz nada a respeito. Do mesmo jeito, difícil você conviver com um cara
homofóbico ou caras homofóbicos e você não faz nada a respeito. Isso faz com que a protagonista Ava, pra mim, se perca. Eu não gosto dela. Eu perco o interesse nela exatamente porque ela passa pano pros babacas que andam com ela. Isso vai muito contra a própria construção da personagem, né? Que é construída pra ser essa menina descoladona, mas que, tipo, eu sou contra a homofobia, eu sou contra o machismo. Tipo assim, ela tem um discurso tão anti-machismo de por que eu quero fazer o que os homens podem fazer, eu quero pegar quem eu quiser pegar, eu quero ter liberdade sexual, etc, etc. Mas aí ela apoia a homofobia, ela passa pano pra homofobia. Então, tipo, eu acho que aí a gente pode entrar no assunto da homofobia do livro, porque eu acho que existe uma facilidade muito grande das pessoas em passar pano pra homofobia. É muito aceitável em todos os círculos, né? As pessoas serem homofóbicas abertamente e as outras pessoas acharem que ele é um garoto, ele é um moleque, ele não sabe o que ele tá dizendo. Gíria regional, entendeu? E a gente entrar nesse meandro de que a homofobia sempre ela é muito fácil de ser perdoada. E eu não tô aqui dizendo que o racismo não existe ou que o racismo é menor do que a homofobia. Não tô dizendo isso, tá? Eu tô dizendo que eu acho que ainda existe uma dificuldade muito grande de entendimento das pessoas que a homofobia é crime e de que isso mata. Não só mata as pessoas de maneira violenta através de, sei lá, agressão, tiro, etc. Mas mata pela questão da saúde mental, principalmente, né? Quantas pessoas não se suicidam por questões de saúde mental que vem de bullying e o bullying que vem da homofobia, em grandes casos, né? Mas que também tá na gordofobia, no racismo, etc. E aí, a própria autora fez um paralelo no Twitter, se eu não me engano, ou foi no Instagram, não lembro agora. Um paralelo de que, é um dark romance, então dark romance, essas coisas acontecem. Tem um monte de dark romance aí que acontece coisa pior e ninguém fala nada. Bom, o ponto primeiro eu falo. Eu tô falando agora por mim, eu não tô falando pela comunidade. Eu tô sempre aqui trazendo ponto. Já falamos de Corrupt, já falamos de 365 Dias, já falamos de outros livros, como por exemplo Belo Desastre, After, etc. Eu sou essa pessoa, tento ser o máximo coerente que eu consigo, tá? Então, se a comunidade literária não aponta o livro dos outros que tem passada de pano pra homofobia, pra machismo, pra racismo, o que quer que seja, eu tô aqui pra dizer que eu não faço isso, eu não passo esse pano não, eu tô sempre aqui levantando esses pontos e tentando ser o mais coerente possível. E o que eu acho que não dá é pra gente colocar coisas nos nossos livros e depois botar o selo Dark Romance na frente e tudo ser justificado. Na minha opinião, na minha singela opinião, o que deveria ser o Dark Romance ou o romance Dark, enfim, deveria ser um romance que dentro do livro tem crime. E o crime, ele pode ser máfia, ele pode ser uma contravenção, uma falsificação, até mesmo assalto, roubo, etc. Uma coisa é crime, outra coisa é crime de ódio. A gente tem que separar, né? Crime acontece em livros, acontece na vida real, acontece em filme, acontece em série. É a vida, né? Tá tudo certo. Mas o ponto é que a gente não pode naturalizar e colocar um selo dark romance e dizer que não existe um problema. É a gente colocar uma homofobia no livro, que até aí não é o problema. Ter um livro que reproduza, que aconteçam cenas de homofobia, não é uma questão, né? Não é um problema, porque essas coisas acontecem na vida real. O problema é quando existe uma romantização. É quando existe uma passada de pano. E não só dos personagens, mas do próprio autor. Porque qual que é o problema aqui, né? Aí a gente vai tocar no segundo livro. O segundo livro vai ser o livro sobre o Tristan, e o Tristan vai ter um relacionamento com o Dylan. Pelo menos é isso que tudo fica claro ali. E ela própria disse no Instagram dela que o próximo livro vai ter como casal o Dylan e o Tristan. E aí a gente pega uma pessoa que sofre diversas violências verbais e físicas, porque ele não só sofreu violência verbal, também a gente como comunidade, como sociedade, a gente não pode minimizar a violência verbal, porque muitas vezes as pessoas acham que homofobia é apanhar e só, e qualquer outra coisa não é homofobia. Mas a gente não pode naturalizar que uma pessoa que sofra tantas agressões homofóbicas de uma pessoa, logo depois, em pouco tempo, porque não é possível que esse livro vai se passar muito tempo do primeiro, até porque tecnicamente 7 anos depois eles vão ter filho de 4 anos e tudo entrando na escola. Então, né, o romance deles vai começar muito pouco tempo depois desse primeiro livro, ou vai acontecer já concomitantemente ali com alguma parte desse primeiro livro. É a gente achar que é natural uma pessoa que sofreu tantas agressões se apaixonar, se envolver com o agressor. É lógico, uma pessoa que é homofóbica ou que reproduz homofobia, ela pode sim se descobrir homossexual, bissexual, pansexual, o que quer que seja, e ela pode sim entender as coisas que ela já fez no passado. Recentemente, a gente falou sobre A Palavra Que Resta. Eu falei muito no meu Instagram, tem um vídeo sobre ele e tal, é o meu livro favorito. E nesse livro, o personagem principal, não só ele é um cara gay que reproduz homofobia durante uma parte da vida dele onde a gente não tinha entendido ainda, ou ele não se aceitava muito bem, ele não sabia muito bem como
como exercer a sexualidade dele e a cidadania dele como pessoa, mas ao mesmo tempo ele também reproduz transfobia, ele também é transfóbico e depois ele acaba se tornando amigo da pessoa que ele foi transfóbico. Essas coisas podem acontecer na vida real. Podem sim, mas eu acho que a gente tem que saber como trabalhar isso. E eu acho que não é colocando jovens privilegiados e resolver isso em uma timeline de 1 ano, 2 anos, 3 anos e tá tudo resolvido. Em A Palavra Que Resta, que é esse livro que eu falo que é meu favorito da vida, isso foi trabalhado ao longo de 70 anos da vida do personagem. Além disso, um personagem que saiu do sertão, um personagem que foi pobre e analfabeto durante a vida dele inteira, num Brasil de sei lá quantos anos atrás. A gente pega questões problemáticas, mas a gente contextualiza. Isso não é romantizar, isso é retratar a realidade. Outra coisa é a gente escrever um romance de jovens ricos, que se passa nos dias atuais, que se passa nos Estados Unidos, inclusive, e a gente rapidamente criar uma redenção desse personagem para que em pouco tempo ele já esteja casado, morando junto, tendo filho com outro personagem. Com o personagem que foi o violento, né, o agressor que causou a homofobia durante vários momentos do livro. Então, cuidado, autores e leitores de romance dark, ao criarem situações problemáticas e passarem o pano e dizer que é só um livro dark, é só um livro bully romance. Ainda disse que o segundo livro vai ser bully romance, que eu já tenho pavor, mas é isso, né? O cara fazia bullying com o outro e ele se apaixonou, bully romance. Uma coisa é o boy ser mafioso, um boy ser criminoso, o boy pode até ser assassino. Outra coisa é você reproduzir violências que são opressões sociais dentro das suas histórias e depois colocar uma florzinha, um coração do lado e falar: ai, tudo ficou bem, todos viveram felizes para sempre. A realidade não é assim e a gente não pode ser leigo de retratar esse tipo de coisa. Principalmente quando você é um autor cis e aparentemente hétero. Você tem que ter muito cuidado, né? Você não é um homem gay. Eu não sei quais foram os homens gays que fizeram uma leitura de sensibilidade desse livro, quais foram os feedbacks que ele deu pra você e que ele deu do segundo livro que você tá escrevendo, aparentemente não tá escrito ainda. Me preocupa muito, gente, esse ato de escrever e publicar. Não sei se é o caso aqui, mas cuidado, o livro não tá pronto quando você termina de escrever. Tem um caminho, e esse caminho ele é executado há centenas de anos por uma razão. Então cuidado com as coisas que as pessoas escrevem e publicam. Existem caminhos a se percorrer para o seu livro ocupar um espaço interessante e importante na literatura. Seja ele independente ou de uma editora tradicional. A questão aqui não é essa. Você não precisa estar numa editora tradicional para você seguir um processo de edição de uma história que você construiu. Agora vamos entrar na treta. A gente já falou aqui um pouco sobre a problemática da homofobia e tal. Mas a treta, ela tava só começando. Porque daí, uma menina que chama Márcia, ela tem um Instagram literário que se chama Read Lira, né? Vou deixar também aqui embaixo pra quem quiser ir lá conhecer. Essa menina fez uma resenha no Scooby e ela também fez uma resenha, uma carrossel, inclusive, no perfil dela do Instagram, né? No Read Lira, falando sobre as problemáticas que ela encontrou ao ler esse livro. Eu vou deixar os tweets aqui, vou deixar algumas coisas que eu tenho. Eu sei que tem um monte de evidências e provas e prints, etc, pra vocês entrarem lá, quem quiser ler. Ela fala... a resenha dela é bem grande, então eu vou falar bem por alto. A resenha dela do Scooby, ela deu 2 estrelas. E ela até fala, sou fã da Kel, acho uma escritora incrível, mas ela infelizmente pecou demais nesse livro. Vamos aos pontos. E ela elenca diversos pontos. Ela fala que, por exemplo, o livro não tá com o desenvolvimento nível em que a Kel Costa costuma entregar nos livros dela, que tudo entre o casal acontece rápido demais, que tudo é muito raso. Parece que a autora tentou escrever o mais rápido possível. Ela fala sobre a questão da homofobia, né? Que ela ficou com muita raiva dos personagens homofóbicos. Ela depois fala que nada justifica uma pessoa ser homofóbica, independente do que tenha acontecido no passado dele, porque a Kel levanta esse ponto em alguma coisa que ela postou, que ela fala assim: no próximo livro vocês vão entender por que o Tristan é do jeito que ele é. E isso é muito complicado, isso é muito problemático e difícil, porque assim, gente, todos nós temos problemas na nossa vida. Ou alguns mais, outros menos. Mas assim, muitos de nós temos bagagens. A gente passa por violência, a gente passa por ausência familiar, a gente passa por pobreza, por um monte de coisa. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente justifica essas coisas pra dizer que uma pessoa é homofóbica. Ah, ele é homofóbica porque o pai dele fez tal coisa. Ah, ele é homofóbico porque ele foi, sei lá, violentado sexualmente. Cuidado com as generalizações que vocês fazem na hora que vocês constroem uma justificativa de por que alguém é homofóbico. Tem muita gente que é homofóbica apenas por ser homofóbico, tá? Deixa eu explicar isso pra vocês. Cuidado com o pano sendo passado justificando porque ele sofreu uma violência, uma agressão, etc. Ela coloca, por exemplo, que aí que deu uma treta grande, né? Ela fala que é extremamente problemático colocar a vítima em um relacionamento amoroso com seu agressor. Ninguém nasce agressor, a pessoa se torna. Ela faz uma comparação com É Assim Que Acaba. Ela fala: passar pano pra homofobia do Tristan é a mesma
coisa de passar pano para o Ryle, que é no livro É Assim Que Acaba, né? Que é o cara lá, agressor da menina. Nada justifica ele ser agressivo com a esposa, mesmo ele tendo um passado traumático com o irmão. Ela bota assim: a autora falou nos stories do Instagram a seguinte frase: vocês não deveriam ficar preocupados com o Dylan. Ele já sofreu coisas piores. O Dylan é um menino que sofre homofobia. Ele já sofreu coisas piores do que uma birra de um menino mimado. Aí ela bota: oi? Estamos falando de um personagem de 21 anos, um homem. Tratar a homofobia como se fosse uma birra é invalidar a luta das pessoas LGBT+, e zombar de milhares de pessoas gays que perderam a vida por causa da homofobia. Ela bota um ponto aqui: vejo muitas pessoas aplaudindo a autora, e eu me pergunto, até onde o fanatismo vai levar? Você lê pelos comentários na publicação que ninguém quer esses dois juntos. De 10 pessoas, 9 comentários é comemorando porque o Tristan vai ter que se rastejar pra ter o Dylan. Tem noção? Ninguém quer a relação dos dois, e sim que o Tristan sofra por tudo que fez. Aí ela bota: você gostar de uma autora é uma coisa, agora aplaudir uma coisa que deveria ser alertada, cadê as revisoras, cadê as betas, cadê as leitoras? Quando você gosta de uma autora, você tem que jogar a real pra ela. Aí ela bota assim: a real... esse livro é pra quem? Pra entretenimento das pessoas heterossexuais? Porque deve ser impossível uma pessoa gay ler Good Nathan e não sofrer com os gatilhos. Então podemos dizer que esse livro não serve para pessoas LGBT, em um mercado nacional onde livros de romance gay são extremamente raros e apagados. Uma grande autora perdeu a oportunidade de entregar um bom livro para essas pessoas. E aí no final ela bota assim: a Kel Costa, se você ler essa resenha, tudo que falei foi com o máximo respeito a você e ao seu trabalho. Sou fã dele, mas não passo pano pra esse personagem, a forma que você quer redimi-lo, porque nada justifica tudo que ele fez. Sou sua fã e por isso que faço essa resenha. Não com o objetivo de te atacar, mas sim abrir seus olhos. Você faz tantos livros de suspirar, não acredito que você vai entregar um romance de vítima e agressor. A Márcia fez esse post, né, no Scooby e depois no Instagram dela, e aí que começa o problema. Porque depois que essa resenha foi pro ar, e que esse post foi pro ar no Instagram, isso chegou na Kel, na autora. E a Kel fez uma postagem num grupo de WhatsApp que ela tem com leitores, aparentemente é o WhatsApp aqui, que ela fala assim, ela bota o link dessa resenha da Márcia, da Read Lira, e ela fala: o povo me pegou pra Cristo, eu tô tremendo de raiva. Eu acho bom vocês irem me defender lá. Primeiro ela fala isso. Depois ela fez um post no próprio Instagram dela, que ela fala assim: deixa eu ver se entendi, a própria Kel. Livros dark e bully romance só podem ser de casais heterossexuais, então? Não. Não é esse o problema. Se for uma história homoafetiva, só pode existir se for o romance perfeito? Não, mas não uma pessoa que leva porrada e é xingada se apaixonando pelo boy que bate e xinga nela. Por exemplo, o personagem principal, ele poderia ser um mafioso, ele poderia ser um cara que rouba dinheiro, um corrupto, sei lá. E não ser uma pessoa que agride outra, que agride o interesse romântico dele. Eu tô sofrendo ataques, mas não vejo ninguém atacando os darks que maltratam personagens femininas. Bom, isso aí eu faço direto, então. Todo mundo aplaude babaca hétero que trata a mocinha como cachorro. Vocês pegaram o Tristan pra bode expiatório, porque não sabem qual o motivo que ele tem pra ser desse jeito. Aí começou a justificativa. Então, se o homofóbico tem motivo pra ter razão de ser homofóbico, então tudo bem. Então eu que sou gay posso apanhar, posso ser agredido, porque ele tem razão pra ser assim, ele tem um motivo. Kel, a vida não funciona dessa forma, amiga. Desculpa te falar isso. Você precisa conversar mais com pessoas LGBT. Eu sugiro. Eu devo ser mesmo a primeira autora a trazer temas polêmicos. Tenho 40 anos, não sou adolescente e levo meu trabalho muito a sério. Procurem outra pessoa pra linchar, porque eu tô aqui muito bem. Não tá muito bem que você fez stories chorando e eu vi, mas enfim. O ponto foi, ela fez esse post nos stories dela e ela colocou anexo o link do post da menina falando mal do livro dela. E o que aconteceu? A menina foi atacada loucamente, porque como já falamos, existe uma parada, gente, uma gangue, ou várias gangues. Como eu já falei, já fui alertado várias vezes dessas gangues, principalmente nesse subgênero aí do romance hot, da literatura erótica, que é uma parada assim, um incitando o outro a agredir o outro. Então a menina começou a receber um monte de comentário falando mal dela, um monte de DM atacando ela, um monte de pessoas falando mal dela em outras redes sociais, disse que chegou na mãe dela também e tal. Eventualmente, essa menina, a Márcia, fez vários stories, eu assisti todos, ela chorando muito, dizendo que não tava sabendo lidar com aquilo tudo, porque, gente, por mais que essa menina, Márcia, seja uma criadora de conteúdo, ela é uma criadora pequena, tem pouquíssimos posts. Ela ainda não tá acostumada a lidar com esse tipo de coisa. Eu tô, entendeu? Se aparecer 100, 200, 500 pessoas aqui embaixo me xingando nos comentários, eu não tô nem aí. Eu tenho uma carreira muito bonita lá fora. Qualquer coisa me bota no paredão, que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora. Eu já passei por isso muitas vezes, então pra mim não tem motivo pra treta, mas a gente sabe que pra muitas pessoas isso é muito assustador. E a autora Kel faz um post desse pra 50 mil pessoas e a galera vai lá atacar a menina por uma opinião que é do direito dela ter.
Eu sou uma pessoa que eu tento ao máximo possível evitar de ficar retweetando, por exemplo, gente que me agride, gente que fala alguma besteira sobre mim e tal. Eu fiz isso uma vez recentemente, que foi sobre um assunto que me emputeceu muito, e eu fui lá, printei e marquei e postei, porque foi um ataque pesado, né? A galera falando que... Uma menina falando que o Rodolfo não recebia um salário digno. E aí eu falei, gente, peraí, vocês estão muito doidos, né? Porque é uma inverdade. E tá atacando o meu caráter. Eu acho que a questão aqui é, você escreveu a sua obra literária e a sua obra literária veio a público. As pessoas, os leitores, têm direito a ter qualquer opinião. É lógico que te atacar como pessoa não é uma opinião e não deveria ser feito nem válido. Mas opinar sobre o seu livro, sobre as suas escolhas, né, dentro da sua história, é do game. É do jogo, é da vida. Acontece com todos os autores. Absolutamente todos os autores. Dos mais conceituados aos menos. Dos que têm 100 livros, dos que têm um só. Isso acontece e vai acontecer. Se um dia eu publicar um livro, também vai ter um monte de gente pra vir falar um monte de coisa sobre as minhas escolhas. Sobre a minha capacidade, sobre o meu talento, sobre os meus personagens e vida que segue. É inadmissível um autor fazer esse tipo de coisa. É inadmissível. Se você é um autor nacional, pequeno, grande, quer ser, não quer ser, nunca faça esse tipo de coisa. A não ser que fosse realmente um leitor, uma pessoa atacando, agredindo você, questionando o seu caráter. Eu acho que aqui é questionando as suas decisões, as suas escolhas. A Kel fez um tweet, inclusive, que eu acho que ainda tá no ar nessa hora. Ela postou, entra ano e sai ano e continuam querendo normalizar que o autor nacional tem que aceitar ser atacado sem se defender. Essa é uma visão, Kel, muito egocêntrica. De você entender que o ataque à sua obra é um ataque a você. Mesmo que quem tenha feito as escolhas e as decisões que estão gerando descontentamento de alguns leitores, não tô falando aqui de todos, sejam relacionados a decisões que você tomou como pessoa, né? O autor nacional, ele pode sim se justificar, se explicar, explicar coisas que talvez as pessoas estejam levantando. Eu acho que não tem problema nenhum. O que você não pode fazer é expor uma opinião contrária à sua, principalmente você que tem muito mais seguidores do que a outra pessoa, você pediu, deliberadamente você pediu no seu grupo de WhatsApp que as pessoas fossem lá te defender. Se você queria se posicionar, você podia fazer um story sem marcar ninguém, você podia ter feito um tweet sem marcar ninguém, explicando as suas razões de por que você fez dessa forma, do que as pessoas podem esperar do próximo livro. Isso você pode fazer. O que você não pode fazer é apontar uma pessoa e muito menos pedir para que as pessoas vão lá te defender. Porque vai ter gente que vai ter maturidade de entrar lá e falar, eu discordo de você, eu gostei do livro por causa disso, disso, daquilo, e até aí uma outra conversa saudável de se ter, e outras pessoas vão xingar, outras pessoas vão denunciar para derrubar post, vão denunciar para derrubar conta, assim como pode acontecer comigo a qualquer momento. Então eu acho que faz parte da etiqueta do autor nacional é não fazer esse tipo de coisa, em hipótese alguma. Principalmente você sendo quem você é. Uma autora grande no meio, uma autora que vende horrores, uma autora que com certeza ganha um bom salário, publicando o livro que tem muitas páginas de livros, uma autora de sucesso. Eu acho que é do momento, é necessário que você ouça o que o leitor tem a dizer. E feedback é isso, feedback é presente. Você decide se você faz sentido pra você ou se não faz. Se não faz sentido pra você, você ignora. Se faz sentido pra você, pensa sobre aquilo e vê se você consegue refletir nos seus próximos trabalhos, entendeu? Aí depois dessa treta toda, a galera começou a retrazer tweets da Kel de 2018, onde ela disse que votou no Ciro no primeiro turno, mas que no segundo turno, ou se fosse necessário entre Lula e Bolsonaro, ela votaria no Bolsonaro. E ela fala coisas, por exemplo, eu juro pela vida da minha mãe que ainda não vi pessoalmente nenhum eleitor do Bolsonaro pregando violência contra minorias. Eu só vou ler esse tweet de 2018. Existem diversos outros. Eu acho que aqui o ponto não é esse. Só tô falando pra vocês porque fez parte da polêmica também. A galera ressuscitou prints de tweets dela de 2018 e eu salvei aqui no meu celular. Mas acho que todo mundo sabe exatamente qual é a minha visão política, qual é a minha opinião política entre Lula e Bolsonaro. Eu, inclusive, sou casado com um homem de direita. Então, assim, eu sei conviver com as diferenças, mas eu acho que existem pontos e pontos, coisas que dá pra gente conversar e discutir e coisas que não dá. A gente sabe muito bem que tiveram diversas situações onde eleitores do Bolsonaro foram homofóbicos, racistas, misóginos. O próprio foi, né? Não preciso nem falar dos eleitores, eu nem quero entrar em eleitores, a gente pode falar diretamente dele. Só esse ponto pra finalizar aqui o vídeo. Bom, é isso, gente, eu não vou me estender mais porque eu já me estendi horror, já tá com 1h09 que eu tô gravando esse vídeo aqui. Preciso liberar minha casa, porque estou gravando no meio da casa e a casa não é só minha, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos conversar nos comentários com calma, sem agressão, a Kel, xingando, palavrão, coisas pesadas. Não
é sobre isso. Eu acho que o ponto aqui é a gente debater as questões relacionadas ao livro e as decisões dela de colocar um casal como esse, como um cara que sofreu homofobia e que depois vai se relacionar com o próprio agressor, né? Eu acho que vamos se atentar aos pontos importantes e também a essa etiqueta do autor nacional, né? O que pode, o que não pode, o que é esperado, o que não é esperado, o que é legal, o que não é legal. Vamos continuar esse papo aqui nos comentários de forma respeitosa, tá? Por favor, sem violência. Se derrubarem a minha conta, por favor, fiquem atentos às minhas outras redes sociais. Eu já tenho até o nome de um menino aqui que resgata a conta dos outros quando é derrubado por essas coisas. Eu vou ficar com o arroba dele salvo aqui. E é isso, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.